Jango ainda tem uma resistência muito grande. A minha irmã, inclusive no Rio de Janeiro, ela criou o Espaço Jango, que era para fazer teatro, danças, um espaço de memória também, e até hoje não conseguiu. Existem espaços vazios da prefeitura, espaços vazios do governo do estado, e até hoje não quiseram ceder um desses espaços que estão fechados, criando baratas para criar esse espaço. Isso dá uma certeza que alguma coisa tem que essas pessoas temem tanto, né? Uma das coisas que me impressionou no seu livro, que é uma coisa que a gente, quando teve o golpe, eu estava com 14, 15 anos, mas eu já estava naquela coisa, naquela época, quem tinha 14, 15 anos, já estava na discussão política. Já estava na discussão política e estava vivendo aquilo, quer dizer. E o Jango era uma figura que a juventude toda admirava. Por causa do CPC, aquela coisa de cultura, estava todo mundo fazendo teatro, fazendo um pique de... Foi uma época, às vezes eu comento isso, de muita ebulição cultural, né? O Jango ficava aquela figura, porque você sabe que a gente daqui, desse ponto de vista, vendo o político, a gente nunca sabe como que é o político pelo outro lado. Porque tem político que tem uma cara para cá e depois... outra cara para lá. Mas os políticos verdadeiros eles são a mesma pessoa lá e cá. E você mostra isso muito bem no seu livro. Que o Jango era aquele mesmo Jango, ele era até meio tímido, né? Eu achava ele. Aquela pessoa do campo. Ele lá e ele cá, quer dizer, o Jango que eu conheci daqui para lá, e depois o que você mostra de cá para cá, no contraplano, da família e tudo, eu fiquei até muito impressionado. Interessante essa tua colocação, porque é uma colocação bem realista do que era a figura dele. Não, e da sua proposta no livro. A sua proposta foi essa, foi mostrar a relação sua com ele, né? Exato. E era uma relação familiar, e de pós-golpe, praticamente, quase o tempo todo. Sim, todo o tempo. Você estava tomando ali a consciência Mas o que eu fiquei muito impressionado é a capacidade dele de dar a volta por cima. Ele tinha uma... Os caras tomaram tudo dele ali e tal, ele foi ali para o Uruguai e já estava de repente plantando arroz, fazendo frigorífico, cara comprando avião. Não ficar parado. Não, e ele tinha uma competência muito grande, porque não é qualquer um que faz uma coisa dessa, entendeu? Ele era muito hábil comercialmente, principalmente no setor primário, onde ele se criou desde criança. E conhecia tudo da terra, né? Porque você conta lá uma história do arroz, lá que ele olhou a terra e falou assim, dá arroz. Nunca ninguém tinha plantado nada de arroz lá. Ele conhecia muito, inclusive gado, eu não conheço pessoa que conhecia mais do que pois tem aquele lance que deu, tem uma potranca e um perguntou para o capataz e o capataz não sabia. O cara sabia quilômetros de distância. Pois essas coisas todas me levam a crer que é o seguinte, nós perdemos uma oportunidade de ouro de ter um cara desse para fazer uma reforma agrária no Brasil. Já pensou? O cara conhecia profundamente a terra como ele. Né, e que tinha esse amor pela pátria e tudo, e queria fazer, poderia ter feito um trabalho brilhante, né, como presidente, se não tivesse sido interrompido da forma que foi. 2022 tem vários centenários e bicentenários, centenário da independência, bicentenário da independência do Brasil, tem o centenário da fundação do Partido Comunista, dos 18 do Forte, da Semana de Arte Moderna, tem um monte de acontecimentos que a gente pode estabelecer como meta, entendeu? De repente, quem sabe a gente consegue botar ali, de 2022, você então já quer dizer, essa campanha pode ser muito didática e pode surpreender. Nós estamos aí numa missão partidária, né? Eu acho que é uma honra para qualquer brasileiro a gente poder levar essa mensagem da história nacionalista de nosso país. Nós sabemos de todas as dificuldades que o Pátria Livre tem, porque nós vivemos aí um momento de um congresso aí que agora mesmo faz essa reforma eleitoral aí e penaliza os partidos como o Pátria Livre, que é um partido ideológico, um partido que tem uma disposição de luta e uma história nacionalista, uma história de luta, de resistência sem rabo preso, história de luta contra a resistência. Que agora estão voltando com o Lula porque está o rabinho preso ali, né? Porque senão... E para nós é uma honra. Nós sabemos, né, que é uma luta de Davi contra Golias aí, mas às vezes o Golias cai também, né? Pois eu acho que a gente chegou a hora, João Vicente, que você pode dar essa mensagem. Você tem aí uma coisa que, além da história que você já traz consigo,
você tem essa competência também comunicacional, tem capacidade de fazer, aglutinar movimentos. O que eu acho que o Pátria Livre podia fazer muito era isso, trazer para o movimento, principalmente artistas, sabe, pessoas que estão aí, que foram desprezadas aí por essas administrações anteriores todas. A arte brasileira foi muito prejudicada. Desde que o governo, eu sou um testemunho, em 64, nós estávamos com o movimento artístico brasileiro muito forte. Muito forte, né? Tinha uma presença até mundial, né? Quer dizer, havia o cinema brasileiro era importante, as artes plásticas brasileiras, tudo, a dança estava começando a despontar, a música brasileira era importantíssima, tanto a popular como a erudita. Então, nós tínhamos um plano mundial. E aí isso que foi começando a... Hoje em dia a gente não tem nada. Praticamente eles ignoram a nossa deu presença. Essa ebulição cultural deu uma... Falta de pátria, meu cara. Falta de pátria. Porque o que move a coisa a cultura, né? A cultura é exatamente o particular. Vontade. É o particular, o brasileiro sendo brasileiro. O brasileiro agora quer fazer filme de Hollywood, quer ser europeu, quer ser... Sabe? Agora, quando o brasileiro quer ser brasileiro, é como diz o Câmara Cascudo, ainda o nosso melhor produto nacional é o brasileiro. É o brasileiro, sem dúvida. Eu acho que a ideia de... Acho que o Darcy tinha muito dessa visão cultural brasileira, da miscigenação, tem essa ideia de construir uma cultura eminentemente nacional com as raízes brasileiras, com o índio, com os negros, com a pátria, com a Amazônia, enfim, eu acho que ele tinha uma visão muito importante nesse desenvolvimento cultural brasileiro, né? E ele previu muitas coisas, né? Com o negócio da educação. Eu acho que o Darcy era um visionário nesse sentido. Aquele trabalho que ele fez com o Brizola ali do CIEP foi uma coisa muito importante. E isso tem que ser retomado. Agora nós estamos vendo o Temer liberando 45 bilhões para fazer presídio. O Darcy disse isso lá atrás, se não fizer escola, vou fazer presídio. Vai fazer presídio, claro. Então, eu acho que nós tínhamos aí grandes personagens naquele momento, né? Tanto na área da cultura, como na área da educação, com Paulo Freire, com Anísio Teixeira. São figuras que movimentaram um Brasil diferente, que era uma... A gente sempre diz que não era um projeto de governo, era um projeto de nação, né? Com a participação popular, se debatia política nas esquinas, no teatro, nos DCEs, quer dizer, havia uma ebulição de propostas novas para o Brasil, de desenvolvimento social, econômico, político, intelectual, enfim, cultural. Eu acho que nós perdemos muito isso, mas a luta continua. Agora, você está aqui em Minas Gerais, o Darcy era mineiro, mas era um mineiro que se autoexilou para fora. Eu também aconteceu isso comigo. Quer dizer, Minas é o fulcro desse problema. Um problema nacional grave, né? Você quantas vezes já veio a Minas, você? Eu já vim algumas vezes a Minas Gerais, né? Sempre o trabalhismo. O trabalhismo aqui teve sempre dificuldade, Brizola, sem dúvida. Aqui era um problema. E olha que começou tudo. Mas olha que Jango ganhou do Milton Campos aqui em Minas. Eu sei. Né? Porque os militares aqui não iam deixar o Jango tomar posse. Não, havia uma resistência muito grande. Não, e foram eles que derrubaram. Aqui que começou tudo. Em 64 o golpe começou aqui. Dúvida. Entendeu? Porque eles não suportavam esse espírito libertário do Jango. Que aqui, né? Nós temos já informações liberadas e tal que haveria um atentado. O primeiro comício das reformas foi no dia 13 de março na Candelária. E o segundo seria realizado em Minas Gerais no dia 24 de abril, aonde já existem fatos que haveria um atentado com os militares daqui. Que matariam o presidente no palanque junto com quem tivesse. Inclusive com metralhadoras, caso não desse resultado na metralhadora, haveria, até tem o nome do coronel que era atirador, o tal de Cascavel. Que é o franco-atirador. Que isso nós já temos esse registro. Mas eu acho que hoje o Brasil, eu acho que nós vivemos uma situação de não só de resgate das lutas anteriores, como tu dissestes, o fio da história, mas eu acho que existe essa divisão, não é, que nós estamos presenciando hoje das esquerdas brasileiras,
vai trazer também algumas outras propostas, né? Como o nacionalismo, porque na verdade, a luta do nacionalismo, muitas vezes, ela, como Jango, quer dizer, enfrentou as multinacionais com o decreto de outorga do monopólio de extração e refino para a Petrobras. Enfrentou as multinacionais que aqui estavam instaladas, e hoje muito mais, com a lei de remessa de lucros. Quer dizer, a reforma agrária bateu de frente naquela época com os grandes terratenentes dessa nação. E era uma reforma agrária que, sem dúvida alguma, tinha que ser feita naquele momento. Hoje é muito mais difícil, nós vamos ter pela frente, porque na época nós tínhamos 75% da população brasileira, que era em torno de 68 milhões na época, no campo, e apenas 25 nas cidades. Hoje se inverteu, hoje nós temos a violência nos grandes cinturões urbanos e as grandes propriedades rurais em mãos de poucas. Hoje no agronegócio tem uma bancada poderosa no Congresso Nacional. Então nós temos aí uns enfrentamentos grandes. A reforma de Jango, que quer fazer a reforma agrária comunista. Uma reforma que os Estados Unidos já tinha feito no século XIX. Não tinha nada de... Não é? Quer dizer, dar título de propriedade é coisa de comunista.